Então, falei para vocês da hierarquia de cima para baixo, né? A burocracia. A gente tem aí um excesso de burocracia em algumas organizações, né? Uma quantidade de papéis a serem preenchidos, a serem assinados, carimbados, e que se a gente for olhar, pesquisar, analisar um pouco mais de critério, o propósito daquilo, ele meio que se perde, ok? Paralelo a isso, também nós temos as instruções que são extremamente detalhadas. Isso gera um trabalho muito grande para revisar. Isso faz com que as pessoas elas não queiram revisar aquela instrução. Então, na prática, você vê que as pessoas realizam a atividade de uma forma, o que está descrito é completamente diferente, né? Ou seja, não espelha exatamente a realidade, ok? E a baixa sinergia entre os setores, né? Infelizmente, eu visito bastante empresa e muitas vezes eu vejo que as pessoas que sentam próximas umas às outras são de setores diferentes, elas simplesmente não sabem o que o colega do lado faz, né? Não sabe quais são as atribuições dele. Ou então, quando a gente faz um mapeamento de processo dentro de uma organização, a gente consegue identificar que setores diferentes fazem atividades que são iguais e pior, de formas diferentes. Então, é bastante importante a gente ter essa sinergia, a comunicação fluindo da melhor forma possível dentro das organizações. E eu, particularmente, acho que, assim, com o avanço tecnológico que nós temos, a quantidade de ferramentas que nós temos disponíveis hoje, isso facilita muito a comunicação. Mesmo num momento como nós estamos vivendo hoje, de uma pandemia, nós temos a possibilidade de estar nos comunicando de forma rápida, em tempo real, como nós estamos agora. Cada um num local diferente, nós temos aqui a possibilidade de estarmos conversando juntos, trocando experiências. Ok? Bom, avançando, meus amigos. E o que nós temos hoje, né? Nós temos aí organizações que nós consideramos ágeis. E aí, o que eu gostaria de destacar em relação às organizações ágeis? Queria destacar que são mudanças, as mudanças elas ocorrem de forma muito rápida, né? Você observa uma velocidade na qual a ideia é concebida, como ela é implementada, ela é testada, já está implementada, já tem projetos em andamento com aquela ideia. O tempo é muito rápido, né? A gente estava tendo aí, eu estava assistindo as outras oficinas, outras palestras, a mesma coisa, né? Que a gente vê aí no Canvas, com o Scrum, né? Basicamente isso. Os recursos eles são extremamente flexíveis, né? A gente tem a possibilidade de você utilizar uma ferramenta A, a ferramenta B, a ferramenta C e por aí vai, ok? Pessoas também. Eu particularmente, eu sou adepto daquela que todo profissional dentro de uma organização ele precisa ter um suplente, né? Porque eu sempre falo, todo mundo eventualmente vai tirar férias, pode ser demitido, a pessoa pode pedir demissão, a pessoa pode falecer, ela pode se mudar para uma outra cidade, para um outro estado, e o trabalho não pode parar. As organizações simplesmente elas não podem parar porque uma pessoa não está disponível. Então, a gente precisa também garantir com que as atividades elas continuem independente do profissional que está realizando. O segundo ponto que eu queria destacar para vocês é que a liderança ela demonstra, ela mostra qual é o norte, né? Para onde que a gente vai estar andando, e ela tem que ser um patrocinador, um provedor de recursos, né? Eu costumo brincar, falar que o papel principal da direção dentro das organizações é justamente o de estar provendo os recursos. Eu não sei se vocês conhecem, eu gosto bastante desse episódio. Vocês devem conhecer o Max Geringer.
O Max, ele explodiu aí nacionalmente quando ele fez um quadro fantástico, aquele que ele colocava os chefes aí disfarçados aí dentro da empresa. Olha, eu confesso que eu esqueci o nome do quadro agora, mas assim, ele teve uma visibilidade muito grande. Eu tive na minha época de graduação, tive a felicidade de assistir uma palestra com ele, e aí ele falou ele tem uma passagem dele que eu acho muito engraçada, né, que é a seguinte: ele, quando ele era presidente da Elma Chips, o trabalho dele basicamente era o seguinte: ficava de porta aberta, então as pessoas tinham um problema, tinham uma dificuldade, elas iam até ele e falavam assim: Max, eu estou com um problema, está acontecendo isso, isso, isso. Ele falou assim: o que está acontecendo? Você acha então que o problema é, por exemplo, o rapaz da produção veio falar de uma dificuldade que ele tinha, ele não conseguia produzir a demanda conforme a equipe comercial havia se comprometido com os clientes. Então você está me dizendo que o problema é comercial? Então vou chamar o comercial. Vinha um rapaz de comercial, ele falava assim: porque a gente tem que, a meta que o financeiro impôs a gente é muito alta, então chama o pessoal do financeiro. Para resumir a história, ele conseguia reunir todo o board dele, da empresa ali, as pessoas juntas conversavam, chegavam à solução, resolviam o problema e iam embora. E o pessoal falava assim: Max, você é um gênio. Ele falava assim: rapaz, eu não posso deixar que as pessoas descubram que eu não fiz nada. Na verdade, o que eu fiz foi simplesmente colocar as pessoas juntas, elas poderem conversar, chegarem numa conclusão e implementar aquilo. Então, eu entendo que o papel da direção é justamente esse, de prover os recursos, facilitar a comunicação. Né? O terceiro ponto que eu queria destacar para vocês, que os times eles são construídos em torno da autonomia e responsabilidade. Né? É importante que cada profissional, que cada time, que os setores, eles tenham sua autonomia, tenham uma certa autonomia, tenham suas tomadas de decisão, né? Isso associado com a responsabilidade, para que eles possam dar velocidade no processo. Porque você imagina, se toda atividade necessita de uma aprovação de um terceiro, eventualmente o terceiro não está disponível, isso é um impeditivo para que aquela atividade ela continue avançando, ok? Bom, vamos lá. E aí, o quarto ponto é a menor dependência de processos e o maior foco na execução. Isso é uma coisa que eu vou falar até por mim mesmo, pelo tempo que eu venho trabalhando com processos. Eu acho fantástica essa mudança que a gente tem visto aí de alguns anos para cá, né? Onde realmente o processo é importante. Eu, como um administrador, como um profissional que trabalha com processo, eu sou suspeito para falar, né? Eu sei da importância que é um processo, da padronização das atividades, mas a cada dia que passa eu vejo que realmente executar a atividade, pôr em prática, se aquela atividade está sendo executada, existe algum erro, a gente tem que identificar o erro, tratar, substituir, testar, validar e dar andamento, e o processo já mudou. Eu acho isso fantástico. A gente está vivendo um tempo em que essas mudanças elas estão num ritmo muito acelerado. E pode parecer loucura, existem ferramentas que acompanham essa velocidade. Então, eu acho isso fantástico. Ok? Bom, continuando, meus amigos. Continuando. Então, vamos falar do conceito do KPI. Né? Então, fiz aí uma introdução para vocês. Vamos falar agora o que é o KPI. Ok? Vamos lá. KPI, a sigla significa Key Performance Indicators, né, que é uma sigla em inglês, que a tradução seria indicadores-chave indicadores-chave de performance. Trata-se de uma ferramenta de gestão que é aplicada para analisar os indicadores com base nos objetivos, né, comparando os resultados obtidos ao planejado da organização. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está falando dos indicadores chaves, é realmente aquilo que é o mais importante para a organização. Eu vou explorar um pouquinho mais sobre isso aí mais à frente. Eu vou evitar dar spoiler, mas a gente tem indicadores
para diferentes situações, para diferentes níveis hierárquicos, para diferentes setores, né? E aqui, quando a gente fala dos indicadores chaves, são aqueles que realmente são os mais importantes para o negócio, ok? E aí está destacado comparado os resultados obtidos ao planejado. O que é isso? É justamente a gente garantir que a gente possa saber se estamos remando para o lugar correto. Será que a performance da empresa, de fato, está indo conforme as suas expectativas, está indo conforme foi dito para as partes interessadas, os stakeholders, tá? Então, a direção, o conselho administrativo de uma empresa precisa ter ciência se realmente ele vai chegar no final daquele período e quando ele for prestar contas para os seus stakeholders, dizer o seguinte, olha, conseguimos alcançar, não conseguimos, se teve algum problema, se não houve, se a performance está conforme o previsto ou não. E a gente pode utilizar como pano de fundo o período que nós estamos vivendo, né? Ano de 2020 foi um ano bem atípico, vamos colocar assim, foi um ano completamente diferente. Eu falo isso em todo lugar que eu vou. Eu acho pouco provável que alguém não tenha sofrido absolutamente nada com a pandemia que nós estamos vivendo, né? Todas as empresas, de alguma forma, elas foram afetadas, ok? Bom, voltou aqui sem querer. Então, para falar um pouquinho dessa parte do previsto e do que está sendo realizado, comparado com o planejado, queria trazer aqui só para a gente dar uma relembrada numa ferramenta que vocês já devem conhecer há muito tempo, né? Só para a gente dar uma repassada aí nos conceitos, que é o PDCA. Então, a gente tem aí o planejamento, né? O PDCA, vamos lá, para a gente relembrar o conceito do PDCA, é um ciclo de melhoria contínua, ok? E que nós temos aí 4 etapas distintas: planejamento, execução, verificação e a melhoria propriamente dita. E aí, no primeiro momento, tentar identificar os principais pontos ali. Seria definir as políticas da empresa, as estratégias, quais são os processos dentro daquela organização, identificar o contexto, e aí a gente pode pensar aí na matriz SWOT, ou na matriz FOFA, como algumas pessoas gostam de falar, ok? E identificar os riscos inerentes à atividade da organização, né? E aí eu acabei de falar um risco aí que eu diria que ninguém estava prevendo, que foi o risco de termos uma pandemia, né? Mas isso é um risco que afetou qualquer tipo de negócio, ok? Bom, uma vez que a empresa ela finalizou o planejamento do período dela, a gente vai para a execução. Então a gente vai estar realizando as atividades com base em um planejamento que foi realizado previamente. E aí, para que a gente possa ter um bom resultado na execução, nós precisamos ter equipe capacitada, a operação da empresa funcionando plenamente, a gente precisa ter os procedimentos sendo realizados, né? Precisamos dos equipamentos funcionando plenamente, ou seja, eles têm que estar calibrados, eles devem estar no local correto, eles devem estar atualizados. Não adianta você também ter um equipamento, um material que ele está completamente obsoleto, porque ele está com o desempenho dele comprometido. E a infraestrutura, né? O local onde aquela atividade está sendo executada, ela tem que oferecer uma infraestrutura, eu diria que pelo menos física mínima considerável. E aí eu estou falando de luminância, eu estou falando de temperatura, clima, temperatura, luminância, barulho, ruído, tá? Sem falar, por exemplo, de fatores que a gente pode considerar como fatores psicológicos, uma pressão, assédio, em que aquele trabalhador ele pode estar exposto naquela atividade. Isso tudo pode comprometer o desempenho do profissional, por consequência, o desempenho que aquela organização vai ter com os seus processos.
A terceira etapa do PDCA é justamente de verificação, quando a gente consegue analisar os dados. Eu falo que a verificação é o famoso cara crachá. É quando a gente vai estar cruzando tudo aquilo que foi executado com aquilo que foi planejado. Então, quando a gente fala de análise de dados, é você verificar tudo aquilo que foi produzido e vai analisar se realmente atendeu ao processo que estava previsto, se foi realizado conforme, visando atingir as estratégias do negócio, verificar se o cliente, que é o principal dentro de uma organização, se ele de fato está satisfeito ou não, né? De nada adianta a gente se empenhar, trabalhar, batalhar, se no final o cliente não está satisfeito, o trabalho ele não foi realizado de forma eficiente, né? O ticket médio é uma outra forma de a gente estar verificando, né? Que é até um dos indicadores que a gente vai falar mais à frente, né? Que é quanto em média para cada venda executada pela organização, ou o valor médio das vendas, o quanto que ela teve de produtividade, se realmente ela conseguiu produzir dentro de um padrão esperado, e, de uma forma geral, como é o monitoramento dos indicadores. E para melhoria, a gente tem aí planos de ação, ou seja, para tudo aquilo que não deu certo, quando a gente verificou, olha, o processo não foi realizado de forma correta, o indicador não foi atingido, a gente não conseguiu atingir uma produtividade mínima, o cliente ficou insatisfeito, então, para cada uma delas, a gente precisa ter plano de ação. E aí, uma forma de a gente estar melhorando a performance é através da ferramenta Smart, que eu vou falar mais à frente. Então, vou fazer um suspense agora, ok? Outra forma de melhorar também que nós temos é fazer reciclagem da equipe, melhorar, tá sempre revisando os conceitos, tentando melhorar. Inovação, né? Inovação, a gente pensa sempre em tecnologia, mas a inovação pode ser um produto substituto, pode ser um novo processo, pode ser novas pessoas, ok? Tudo isso a gente pode considerar como inovação, e também uma ação, uma melhoria é atacar outros nichos que ainda não foram explorados. Continuando, então, o KPI, né, ele está alinhado com a estratégia do negócio, como a gente acabou de ver. É importante conhecer as métricas que elas devem passar por um crivo, a análise, para ver se realmente é considerado um indicador-chave, se aquilo ali realmente é o mais interessante para o board da organização. E uma coisa que tem que ficar muito clara é que um KPI de uma empresa não necessariamente tem que ser igual num concorrente, porque eles estão em contextos completamente diferentes. Às vezes você tem empresas que são do mesmo segmento, porém, elas estão em locais diferentes, elas têm uma quantidade de funcionários diferente, elas têm uma estratégia de crescimento diferente, elas passam por dificuldades diferentes. Então, isso tudo influencia para que os indicadores eles sejam bem distintos um do outro, ok? Então, queria deixar isso claro para vocês. Eu vejo que em alguns locais que eu visito, as pessoas acham o seguinte: não, eu vi que o concorrente, ou então eu trabalhava na empresa X, agora estou trabalhando na Y, e eu queria trazer todos os processos, eu queria trazer todos os indicadores para cá. Não significa que você vai ter sucesso, porque são realidades completamente diferentes, tá? E aí, quando a gente fala de estratégia do negócio, só para a gente alinhar os conceitos, estratégia do negócio é justamente a gente pensar em visão, missão e valores, ok? E aí eu queria repassar, né, o que é quais são os conceitos de cada um. Primeiro seria a visão. A visão é quando a gente olha lá na frente, né? É o alvo, é aquilo aonde a organização quer chegar, né? Como é que ela quer ser vista daqui a X tempo. E aí uma coisa que eu sempre brinco, quando eu falo disso aí numa aula, por exemplo, num treinamento, eu sempre falo o seguinte: olha, eu vou dar uma missão para vocês, né? Vou dar uma tarefa aí para vocês, que é justamente verificar a visão da empresa de vocês, para vocês verem se aquela visão
ela tem um período de tempo. Então, a visão tem que ser visão até 2023, visão até 2025, não importa o prazo, mas ela tem que ter um período. Por que ela tem que ter um período? Quando a gente fala que a nossa... eu quero me tornar referência no estado do Rio de Janeiro. Ok. Eu preciso ter um prazo para isso. Mas por que, Rafael? Por que você precisa de um prazo? A resposta é muito simples. Quando você determina um prazo, você sabe qual é o esforço necessário para chegar lá. Ok? E aí a gente já fala já da missão, que é o propósito. Né, que é o propósito da empresa. Muita gente fala que é a razão da existência da empresa. Eu, particularmente, eu gosto de uma outra definição. Quando eu falo qual é a missão da empresa, eu gosto de falar o seguinte: quais são as atividades, quais são tudo aquilo que a organização precisa fazer para atingir a sua visão. Então, por isso que é importante definir o prazo da visão. Se você fala que a sua visão é até 2023, a tua estratégia, o teu esforço, ele vai ser bem diferente de que se sua visão for até 2030. E aí você vai ter uma missão, vamos colocar assim, muito mais tranquila, muito mais relaxada, ok? Pensa o seguinte, se você coloca como meta concluir a sua graduação até julho de 2021, você tem um esforço. Se você coloca como meta concluir a graduação até dezembro de 2025, o esforço vai ser diferente, tá? Para uma organização é a mesma coisa quando eu falo de visão e missão. E os valores, né, são os princípios, né? São as crenças, é aquilo que a organização acredita, né? E aí está lá atitude, comportamento e resultados que estão presentes nas transações. O que são essas transações, Rafael? As transações são os relacionamentos que ela tem com os seus clientes, com os seus fornecedores, com os seus parceiros, com os seus colaboradores, né? Para que haja ética. Ou se vocês quiserem usar aí um termo, né, que está mais em destaque aí, para que ela possa atuar com compliance. Ok? Bom, vamos avançar. E aí, para o KPI, é recomendada a utilização de um sistema automatizado, né, como os painéis de controle. Aí algumas pessoas gostam de chamar de dashboard. Aí, assim, é muito de cada um, né? Eu brinco, eu falo que em algumas empresas que eu vou, eu falo assim, você vai falar inglês, você não consegue nem chegar aqui, porque a pessoa fala, olha, eu tenho um meeting agora porque eu tenho que atender o meu... como se fala... Agora me fugiu a palavra, ele tem que cumprir lá o orçamento dele, que é o budget, porque ele tem um deadline para entregar, né? Então a gente tem aí esses termos todos em português, mas tudo bem. Então, para quem gosta aí do dashboard, fica à vontade, ok? Não é uma obrigação, mas eu diria que é bem recomendado que as organizações utilizem elas utilizem o painel de controle, ok? Que permita aos colaboradores captarem e compartilhar as informações. E isso são 2 pontos aí que são importantíssimos, né, para os indicadores, para a gente verificar a performance da empresa de forma ágil e confiável. Então, a gente tem que ter as informações, hoje em dia, em tempo real. Vamos ser sinceros, meus amigos, não tem diferente. As informações que a gente tem aí é tudo em real time, está tudo acontecendo, e aí a gente tem assim, uma velocidade muito grande, e isso dá uma... Para que isso aconteça, para que a gente possa tomar decisões acertadas, os dados que estão ali, eles precisam ser confiáveis, ok? Bom, continuando. E aí, para falar desse painel de controle, na minha opinião, a melhor ferramenta é o BSC, que é o Balance Scorecard, ok? Na minha opinião, é a melhor ferramenta. E eu vou falar rapidamente aqui do BSC, tá? Eu acredito que todo mundo já conhece, então só para a gente dar uma repassada no BSC. O BSC, o que eu acho mais fantástico do BSC é que ele consegue correlacionar os objetivos tangíveis com intangíveis, né? O que é isso, Rafael? Objetivo tangível com intangível.
você consegue verificar como que o volume de produção da sua empresa está associado com o nível de treinamento dos funcionários, como que isso está associado com o percentual de entregas realizadas no prazo e como que isso se reflete no lucro da empresa. Então, ele faz essa costura entre os objetivos que são tangíveis, palpáveis, como uma produção, com esses objetivos que são intangíveis, que é a satisfação do cliente, tá? Por exemplo. E ele associa os objetivos de todos os níveis da organização com a estratégia do negócio. Então, por exemplo, para você fazer o link de como que a gente vai identificar como, por exemplo, como que meu Deus do céu, como que a frequência, a ausência de faltas, me perdoem, travou aqui, tá? Como que a não existência de faltas dos profissionais, como é que isso vai estar associado, por exemplo, com a satisfação do cliente, tá? O BSC permite fazer um mapa na qual você consegue estar identificando isso, essas associações. E o BSC, ele utiliza as perspectivas, né? Eles são 4 perspectivas. E aí, para a gente implementar um BSC, a gente começa sempre de baixo para cima. Então, a gente começa pela perspectiva de aprendizado e crescimento, processos internos, cliente e financeiro. O que é isso? Eu vou falar para vocês aqui em 1 minuto. Tá? Se a gente pensar numa estratégia do negócio, eu sei que todo mundo que tem empresa, todo mundo que montou, que pretende montar uma organização, ela visa o lucro, obviamente. Porém, para se chegar no lucro, é necessário fazer algumas atividades antes, né? Então, o que o BSC prega é justamente isso. Se você quer ter lucro lá na frente, no futuro, você hoje precisa investir no seu pessoal, na sua equipe. Então, por isso que a primeira etapa é o aprendizado e crescimento. Uma vez que os profissionais estão cientes, conscientes, conhecem como realizar a atividade, a gente vai para a segunda perspectiva, que é justamente do processo interno, onde a gente consegue garantir que aquelas atividades vão ser realizadas de forma correta, porque os profissionais estão capacitados. A probabilidade de você ter uma peça defeituosa, de que aquela peça tenha que voltar para a produção, que você perca tempo fazendo um retrabalho, isso diminui. Uma vez que o teu processo ele está bem estruturado, ele tem uma variabilidade muito pequena, o que vai acontecer? Isso vai refletir no seu cliente, que é a terceira perspectiva. Quando a gente vai ter o quê? Clientes satisfeitos. Tá? E vamos ser sinceros, todo mundo sabe disso. O melhor marketing que existe é o boca a boca. Tá? Você pode fazer a divulgação aí da sua empresa, da sua marca, todas as mídias disponíveis, né? Aquela que o seu amigo fala, aquela marca confiável, aquele serviço, aquele profissional, é que vai pesar muito na hora dele fechar. Então, quando você tem processos bem estruturados, onde a variabilidade do processo ela é muito pequena, você tem uma confiabilidade no processo muito grande. Logo, o teu cliente fica mais satisfeito. Cliente mais satisfeito significa cliente fidelizado. Você consegue aumentar teu market share. Uma vez que você tem cliente fidelizado, market share é reconhecido no mercado como uma autoridade naquele assunto, você tem finalmente a quarta perspectiva, que é o retorno financeiro. E aí, obviamente, dependendo aí do produto, dependendo do serviço que a empresa presta, você consegue estar fazendo você consegue estar até aumentando o valor do teu produto ou do seu serviço. Tá? E aí, alguns exemplos de dashboard que eu queria trazer para vocês, né? 3 ferramentas aí que eu queria trazer para vocês aí, que são as mais conhecidas aí no mercado, que é o Google Data Studio, né? O Power BI da Microsoft e o Tableau, né? E aí, o que eu queria falar para fechar essa parte de painel de controles, para o KPI, são os dados, como a gente viu, né? Eles têm que ser de forma rápida, disponíveis, de forma correta,
Por isso que eu estou falando da necessidade da utilização do painel de controle, né? E se você analisar sem levar em consideração o contexto, eles não vão ajudar, né? Você não vai conseguir entender o que está acontecendo. Assim, se você tiver somente o número solto, você não vai conseguir entender o que aquela informação está trazendo. É importante entender o que é relevante para aquele negócio, para a sua empresa, né? Para você atingir as metas, para depois a gente ter os KPIs prontos. E aí, só vou falar um pouquinho dessas 3 ferramentas, meus amigos, tá? As 3 são amplamente difundidas, conhecidas no mercado. Eu sei que cada um tem uma preferência. E o que eu posso dizer de diferencial é que a Google Data Studio ela é completamente gratuita. Tá? Qualquer um pode entrar hoje aí no site do Google Data Studio, fazer sua conta, começar a usar em qualquer companhia. Eu acho que isso é muito interessante. Foi como eu falei no início. A quantidade de ferramentas que nós temos, né, da forma que nós temos e para praticamente tudo que a gente necessita dentro de uma organização hoje, a gente consegue encontrar soluções gratuitas na internet. Ok? Vamos avançar, meus amigos. E aí, como eu falei para vocês, né, o painel de controle ele nos dá velocidade, ok? Ela é importante para monitorar os resultados em tempo real, tornando a tomada muito mais segura, né? Você sabe que aquele dado que você tem hoje, ele é atualizado. Você não imagina, a gente está tomando decisão hoje com dados referentes a alguns meses atrás. Isso pode comprometer muito o negócio, ok? Realizando os ajustes necessários, desenvolvendo oportunidades e medindo o progresso. Então, assim, é o que a gente está falando, né? O foco aqui da nossa conversa hoje, que são as organizações ágeis. Então, não tem como, meus amigos, hoje não tem mais como a gente, vamos marcar para daqui a uma semana, pensar numa reunião, ver o que vai fazer, volta daqui a 30 dias para tentar decidir a estratégia. É tudo para agora, tá? E não tem desculpa se falar que não tem ferramenta, que não tem como falar, porque está em outra cidade ou outro estado, porque a tecnologia ela acabou com essas barreiras todas. Ok? Vamos avançar. Então, a efetividade de um KPI está associada às características que vão desde as ferramentas de captação de informação, ou seja, desde os locais onde nós estamos extraindo os dados necessários para alimentar os indicadores de performance da empresa, ok? Até os profissionais que fazem análise do dado, né? É muito importante também que os profissionais eles saibam exatamente aquilo que eles estão mensurando. É importante que os profissionais saibam como que eles vão estar chegando aos números. Você imagina, por exemplo, se você tem 2 profissionais que eles fazem o método de cálculo de um indicador de forma diferente. Os resultados vão ser diferentes. Então, por exemplo, temos que mensurar o tempo de realização de uma atividade. Eu estou medindo em minutos. O Renato pode estar medindo em horas. Deixa eu ver aqui. O Mário pode estar fazendo em segundos. Os resultados vão ser completamente diferentes. Os números vão ser completamente diferentes. Ok? E aí, o que eu queria destacar para vocês em relação ao KPI é o seguinte. Quais são as características que a gente tem que ter ali, não tem para onde correr, tá? Queria que vocês anotassem aí esse slide aí, né? Anote isso aí, que eu acho que é importante. Primeiro, objetividade, tá? Sem rodeios, meus amigos, vamos direto no ponto, vai na ferida. Segundo ponto, tem que ser mensurável, não é aquela coisa de assim, o cliente tem que estar feliz. Como é que você vai mensurar o grau de felicidade de um cliente? Não tem como. Eu estou muito feliz, estou felizinho, estou felizão, estou feliz pra caramba. O que difere um do outro? Como é que é essa escala de felicidade? Tá? Tem que ser mensurável. Número, não. Eu tenho 10 clientes, eu tenho uma peça em atraso, eu tenho 3 entregas que foram realizadas no prazo. Você consegue contar aquilo. Ok? Outra coisa, tem que ser verificável, né? Aí eu vou puxar para o meu negócio, tem que ser auditável, tem que ser rastreável, ok? Ou seja, se você está dizendo que 3 peças foram entregues,
Você tem que ter uma forma de verificar. Da onde que eu vou tirar essas informações? De onde surgiu esses dados? Como a gente consegue verificar? Não, eu tenho uma ordem de produção que fala lá o número, o serial number, o número de série da peça número 1, da peça número 2, da peça número 3. Ah, então eu consigo verificar. Tá? Outro ponto, como que isso está agregando para o negócio? Tá? De que forma que, de fato, aquilo ali está contribuindo para atingir a estratégia. Se realmente teve consenso dos envolvidos na definição daquele objetivo, se há o comprometimento da equipe, aí eu não vou dizer nem somente da alta direção, tá, meus amigos? Eu vou dizer de toda a equipe da organização. Porque se não tiver comprometimento, não vai atingir a meta. Ok? E, como eu já falei no início, a comunicação ela é importantíssima. A comunicação ela tem que fluir muito fácil. Um exemplo que eu vejo de comunicação, que isso tem dado muita velocidade nas empresas, é uma solução simples, criação de grupo do WhatsApp para aquelas pessoas que trabalham numa mesma atividade, no mesmo setor, na mesma planta, né? Isso dá uma agilidade, assim, eu vejo que as pessoas criam e elas mesmas falam, nossa, Rafael, isso deu uma velocidade na comunicação, reduziu o ruído, isso é um exemplo simples de como a comunicação ela pode ser melhorada. Okay? E aí, como que a gente vai elaborar os KPIs? Ok? Vamos lá. Para a formulação, é necessário estabelecer alguns critérios, né? Como eu já falei, baseado lá na estratégia do negócio. E quando a gente estiver elaborando, deixar claro para todos os envolvidos qual a metodologia a ser adotada. Do que a gente está falando? De tudo aquilo que a gente acabou de falar, né? Objetividade, ser mensurável, verificável, tem que agregar para o negócio e por aí vai. Ok? Então, eu queria destacar 5 pontos aí para vocês na elaboração do KPI. O primeiro ponto é que ele tenha um objetivo específico, né? Tem que ser muito claro naquilo em que ele quer, tá? Tem que ter um objetivo bem específico. Segundo ponto, é possível medir o percurso para alcançar, ou seja, durante a realização, a gente consegue verificar como é que está o andamento, para caso necessário fazermos os ajustes ao longo do caminho. Terceiro, se o objetivo ele, de fato ele é tangível, ele é execuível, ou é uma coisa que é uma utopia, ou então todo mundo sabe que é impossível atingir. O que vai acontecer? Ninguém vai se esforçar. Simples assim. Tá? Quarto ponto, de fato essa meta ela é relevante para a empresa, tá? Ou seja, aquilo ali vai ser um diferencial nos negócios da empresa, pensando na perpetuação do negócio, isso realmente é importante, tá? E o quinto, qual o tempo necessário para conquistar o objetivo, tá? Deixa eu só fazer um parênteses aqui, só para vocês terem uma ideia desse número 4, da relevância para a empresa. Eu tive uma vez uma grande empresa brasileira, assim, ela, no segmento dela, é uma das maiores aí do mundo. Todo mundo conhece, eu diria que todo mundo consome os produtos dela. E ela trabalha num segmento que não tem nada a ver com alimentação. Um dos objetivos, que era acompanhado pela alta direção, era justamente o café. Como assim o café, Rafael? Eles verificavam se o café que fica, aquela garrafinha de café que a gente tem na sala, se o café que estava ali dentro estava quente. Aí eu falei, como assim? O negócio, só para resumir, a coisa era num nível, meus amigos, que você tinha assim, ó, era contratado uma empresa para trocar a cada X tempo para ir lá e fazer a substituição da garrafa de café para manter dentro de uma temperatura específica. Aí você pensa assim, qual o nível de controle disso? O nível de controle ia, a moça lá, a copeira que ia trocar a garrafinha, ela tinha um termômetro no bolso para verificar a temperatura do líquido. Ela tinha um controle de horário com uma tolerância acho que de 5 minutos. Ela tinha uma escala para substituir as garrafinhas e ela tinha que estar, eu brinco, eu falo que é igual de horário de embarque de avião, é das 13h28 até as 13h32 que ela tem que aparecer. E pode parecer loucura eu de ter isso e realmente todo mundo cumprir. Quando eu conversei com a direção da empresa, eu não me contive, eu perguntei, falei, olha, o seu negócio não tem nada a ver com essa parte de alimentação, e por que vocês verificam isso? A resposta foi a seguinte, Rafael, o nosso produto,
ele vale alguns milhões de reais. A gente verificou que quando o café não está quente para os profissionais, o produto não fica bom. Então, a gente tem uma perda de alguns milhões de produtos. E a gente fez as contas que, na pior das hipóteses, o custo de manter o café quente para eles é de 100 mil reais. Então, para a gente, vale a pena investir 100 mil para ter alguns milhões de retorno. Faz sentido. Tá? Então, aquela meta para eles é relevante. No primeiro momento, pode não parecer, mas é. E aí a gente tem, né, por último, qual é o tempo necessário para conquistar os objetivos. Tá? Em quanto tempo você vai atingir? 6 meses, 3 meses, 1 ano? Tá? Aí cada meta vai ter um objetivo distinto. Né? Essas são algumas perguntas que devem ser feitas para ajudar na definição do KPI. E aí eu reforço o que eu já disse. Cada empresa vai ter KPIs diferentes. Tá? Bom, e aí aqui eu peguei alguns principais, tá? Assim, para ter um norte para a gente elaborar KPI, eu peguei alguns aí que a gente pode estar traçando como principais. Então, a gente pode ter KPI estratégico, né, que está indo lá no core business, já junto à alta administração, e eles são uma bússola, é justamente para ver se a empresa está indo na direção correta. Nós temos também aqueles que estão voltados para a produtividade, que são aqueles olhando aí em linha de produção, ok? Eles estão associados aos usos do recurso da empresa. A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco, ok? Além desses, a gente tem de qualidade, e aí está muito associado com desvios, não conformidades, pensando em linha de processo, né? Por isso que eu coloquei ali, ó, alinhados com os KPIs da produtividade que a gente acabou de ver. Temos o de capacidade produtiva, quanto que a empresa consegue produzir, né? E esses estão relacionados com os processos internos da empresa. E aí, outros dois exemplos, tá? São os KPIs de lucratividade e rentabilidade, tá? Então, só para fazer a distinção, o que é um, o que é o outro, né? O lucro, ele é expresso de forma nominal, né? Um valor fechado, e a lucratividade é o percentual sobre a receita bruta, enquanto o retorno financeiro de investimento, ele identifica se, de fato, compensa ou não investir naquilo. A gente vê aí, né, eu vou pegar um exemplo aí, que é o Nubank, né? Ele tem um número de receita grande, porém, ainda não dá, ainda não tem retorno. Mas também, quando tiver, vai ser um troço absurdo, né? Não é à toa que é um unicórnio, o Nubank. Bom, e aí, uma vez que a gente define os KPIs, como é que a gente consegue estar melhorando? Girando o PDCA, como eu falei para vocês, né? A gente tem aí, eu coloquei para vocês aí 6 pontos. Tá? Primeiro seria avaliar os avanços periodicamente, ou seja, não espera terminar, na proporção que você for fazendo as medições, ao longo daquele processo você vai avaliando, ver se tem necessidade de mudar alguma coisa, se o recurso está ruim, se aquela meta está muito audaciosa. Desenvolve um modelo padrão para todos os processos, para avaliar, para definir e para avaliar os KPIs. Isso vai te dar muita velocidade na hora que você está mensurando os KPIs. O terceiro ponto é estabelecer limites para os resultados negativos e um plano de contingência. Okay? Então, a gente consegue ver aí se, caso não atinja o resultado, quais são as ações que têm que ser tomadas. Ok? E aí eu volto com o que eu falei lá no início, quando eu falei dos riscos, né? Quando a gente falou aí do PDCA, quando eu coloquei que tem que estar atento aos riscos, né? A gente vê a pandemia, por exemplo. Então, toda empresa que traçou lá suas metas, os objetivos para 2020, por exemplo, eu acredito que a grande maioria não conseguiu atingir, né? E aí teve que ter algum plano de contingência por conta disso. Número 4, manter as equipes atualizadas quanto ao monitoramento, né? Ou seja, a comunicação tem que estar fluindo de forma excelente, ok? Para justamente todo mundo saber se está indo de encontro, está indo realmente atingir aquele objetivo na qual estava proposto, ou se há alguma necessidade de mudança. Número 5,
analisar as tendências de mercado para estar sempre atualizado. Aí eu diria que é o seguinte, não olha só para dentro da empresa, né? Faz um benchmark, vê quais são as melhores práticas do mercado, vê o que o concorrente está fazendo, vê o que uma empresa de outro segmento está fazendo em relação ao monitoramento, em relação às ferramentas que estão sendo utilizadas. Gente, eu aprendo muito sobre muitas ferramentas, ferramentas que eu nunca ouvi falar, indo em outras empresas, conversando com algumas pessoas que às vezes não fazem nem atividades parecidas com a minha, mas tentando ver como é que elas estão gerindo o negócio. Muitas vezes vem muitas ideias, muitos insights bem bacanas. Okay? E, finalmente, estimular a equipe para buscar melhorias. É uma coisa que eu sempre defendo. Ninguém melhor do que a pessoa que executa a atividade para propor as melhorias. Ok? Vamos lá. E aí eu queria só, né, deixar claro aqui para que não houvesse nenhuma dúvida em relação aos conceitos, né? O índice é o número que dá desempenho pelos indicadores, ou seja, é o resultado do indicador. O objetivo é o que a gente pretende alcançar e a meta, em quanto tempo que a gente vai atingir aquele objetivo. Então, por exemplo, a minha meta é produzir 10 unidades. Esse é o teu objetivo. O teu objetivo é produzir 10 unidades, a meta é produzir essas 10 unidades até o dia 31 de maio, ok? E aí, qual é a tolerância? Eu vou dar a tolerância de mais ou menos 2 peças, talvez eu produza 2 a menos ou 2 a mais, mas dentro da minha capacidade, essa é a minha tolerância, né? Que é o limite de aceitabilidade, ok? É só para a gente revisar os conceitos. Uma outra coisa que eu queria também relembrar a vocês é a ferramenta Smart, que é uma ferramenta também que é bastante utilizada para a gente estar monitorando, melhorando processos e indicadores, né? O Smart significa aí, vamos começar aqui, né? Os objetivos eles devem ser específicos, né? A sigla é um acrônimo, vem do inglês. Eles devem ser claros, devem ser objetivos. As metas devem ser mensuráveis, como a gente já conversou, né? Devem ser possíveis de serem atingidos. Não adianta colocar um número que a equipe já sabe que não vai conseguir. Isso não vai motivar absolutamente ninguém. Deve ser relevante, precisa ter um impacto no resultado da empresa, tem que estar associado à estratégia do negócio e ela deve ter um tempo para atingir. Toda meta, a gente tem que estabelecer um tempo. Isso vai definir o esforço necessário, meus amigos. Tá? Aqui eu coloquei um QR Code, quem tiver curiosidade, tá? É uma postagem aí que fala um pouquinho mais sobre a ferramenta Smart. Então, quem tiver curiosidade, dá aponta o celular aí para a tela, que vocês vão ver a postagem. Ok? Bom, e aí, alguns exemplos. Vou trazer aqui alguns exemplos para vocês aí de KPI. Né? A gente está falando de KPI e tal, eu queria trazer alguns exemplos para vocês. Então, dentro daquelas 6 divisões aí que nós havíamos apresentado na frente, eu trouxe 2 exemplos aí de KPI e depois eu vou apresentar mais alguns. Tá? Então, por exemplo, para relacionar a estratégia, a gente pode verificar o ticket médio de uma empresa, a gente pode identificar o ESG. Eu não sei se você já conhece o ESG, eu acho que é bastante relevante. As empresas agora aí para as bolsas, quando fazem a avaliação do negócio, para ver se realmente aquele negócio se ele realmente compensa investir nele ou não, né? Na bolsa, quando a gente vai estar aplicando, investindo em algumas empresas, esse índice está sendo considerado. ESG, ela é uma sigla que também ela vem do inglês, né? Que significa, aí já traduzindo, seria relacionado com a parte ambiental, social e de governança corporativa. Ou seja, a sociedade, de um modo geral, ela não está olhando somente para linha de produção, quantidade de vendas. Ela está olhando todo o impacto que aquela organização ela tem dentro da sociedade, produto que ela está oferecendo, como que ela está se relacionando com os seus empregados, como que ela se relaciona com os seus fornecedores, com os acionistas,
Aí a gente entra com a parte de governança, por exemplo, como que é o social, como que ela está preocupada do entorno na qual ela está estabelecida, né? E a parte ambiental, ok? Aí capacidade produtiva, como 200 peças por hora, produzir 50 produtos por dia, em termos de produtividade, quanto que ela consegue, de fato, executar, né? Eu consigo fazer 5 atendimentos por dia, eu consigo atender 10 clientes, ok? São exemplos aí. Em relação à lucratividade, eu tenho aí de 10% das vendas que eu faço é lucro, a gente tem aí um outro indicador que é o EBITDA, né? Para quem não sabe, que é o lucro antes dos juros, imposto, depreciação e amortização. Tá? É isso que significa a sigla, também vem do inglês, ok? Em relação à qualidade, aí a gente tem que olhar para aquela parte de conformidade, né? Então, assim, 98% da nossa produção está conforme, 99,2% dos clientes estão satisfeitos, tá? E em relação à rentabilidade do negócio, 4% de rentabilidade e o ROI, que é o retorno sobre o investimento. Outros exemplos aqui de KPI, tá? Em relação, aí eu já coloquei mais associado com o BSC, já que eu trouxe o BSC para vocês, eu resolvi fazer a distribuição também dentro do BSC, para que vocês tivessem uma outra visão de como que o KPI ele pode ser monitorado. Então, eu listei aqui para vocês alguns. Tempo médio, aí o primeiro, né? Aí, lógico, seguindo a mesma regra que eu havia dito para vocês do BSC, de como que ele é elaborado, tá? Sobre aquelas 4 perspectivas. Primeira perspectiva, aprendizado e crescimento, e aí a gente olha muito para o RH, né? Sobre a ótica do RH. Tempo médio de preenchimento da vaga, um custo de contratação, quanto que é o lucro por colaborador, tem empresa que tem a famosa PL, né? Participação nos resultados. O lucro, o valor dos salários, aí a gente vai ver se é compatível com a média de mercado ou não. Registro de conflitos e queixas de colaboradores, o turnover, que é a rotatividade de colaboradores. Pensando na perspectiva dos processos internos, quantidade de peças produzidas, o custo daquela produção, o tempo que leva para produzir, a quantidade de produto acabado que está em estoque, quanto é que é o imobilizado da empresa, entregas realizadas dentro do prazo, as entregas que estão pendentes e o tempo médio de entregas, ok? E aí, sob a perspectiva de cliente, a gente tem quantidade de clientes, retenção, né? Pensando em, pode falar em lead também, o custo de aquisição de cliente, por exemplo, a participação daquela empresa no mercado, que seria o market share, número de devoluções que os clientes têm do produto, do serviço, por alguma insatisfação, número de reclamações, quantidade de reclamações que foram resolvidas. Aí eu lembro muito daquele site, o Reclame Aqui, né? A gente entra lá no Reclame Aqui, você sabe que quantas foram respondidas no prazo, quantas foram solucionadas, se o cliente voltaria a fazer negócio ou não, por exemplo. O tempo médio de solução, né? Aí você vê aí se a empresa resolve rápido ou não, você tem uma ideia do grau de comprometimento que a empresa tem com o cliente. E o NPS, né? Que é uma sigla também do inglês, que é o Net Promoter Score, que na verdade o que significa esse NPS, para quem não conhece, né? Ele vai estar mensurando o grau de satisfação e o nível de fidelização daquele cliente, né? Com qualquer empresa. Então, assim, quanto que, em média, o cliente está satisfeito, quanto que ele está fidelizado àquela marca. Quanto maior esse score, melhor, né? Porque vocês sabem que o custo de você manter um cliente é infinitamente menor do que o custo de fazer a aquisição de um novo cliente. Então, é muito melhor você fazer a manutenção dos seus clientes e gradativamente aumentando, né? Como a gente falou na perspectiva do cliente, com a fidelização, market share, para que a gente possa finalmente ter um resultado financeiro. E aí, alguns exemplos aqui seriam receita da empresa, despesas, o imposto, né? Quanto que a gente está pagando aí de imposto, a rentabilidade do negócio e o retorno sobre o investimento, que é o ROI. Tá? E aí, meus amigos, eu tenho uma pergunta, tenho um recado para dar para vocês, que é justamente o seguinte:
vocês já podem começar a fazer KPI na empresa de vocês agora, já. Não tem necessidade de esperar por ninguém, né? Ah, mas Rafael, eu não sou o diretor da empresa, eu não estou numa posição de liderança, mas dentro da sua atividade, eu tenho certeza que você tem objetivos. Alguém pode virar para mim e falar assim, não, eu não tenho. Lá no meu trabalho, não tem meta, não tem nada. Digo para vocês o seguinte, do que vocês são cobrados, do que vocês são cobrados pelos superiores, do que vocês são cobrados pelos clientes, estabeleça isso como meta, como objetivo, perdão, tá? E aí tracem as metas. Então, a gente pode começar a fazer isso. E aí o que eu queria destacar, né? Não existe o KPI perfeito, não vai ter, mas eu não vou começar agora, eu só vou fazer quando tiver um KPI, aquele que foi muito bem concebido, pensado, analisado, com muita calma. Esse é o perfeito, meus amigos, não existe o perfeito. Tá? Não sei se vocês já ouviram aquela frase, o feito é melhor do que o perfeito. Quando a gente espera o momento ideal, as condições ideais, a gente não vai conseguir fazer. Tá? Faça junto com a equipe, né, de forma colaborativa, onde todo mundo possa contribuir, e aí todo mundo vai se sentir pertencente àquilo, vai se sentir responsável por aquilo, e o nível de engajamento será muito maior, ok? Trace metas que sejam realistas, como a gente já falou, tangíveis, que as pessoas possam fazer. Lembre-se, cada empresa tem o seu KPI e, finalmente, o tempo ele é também um recurso. Utilize ele com sabedoria, tá bom? Não adianta você colocar um tempo muito extenso, porque você não vai conseguir lá na frente, de fato, verificar os resultados, se eles estão sendo satisfatórios ou não. E aí eu pergunto, meus amigos, dúvidas? Tá? E aí, antes que vocês me façam uma pergunta, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se vocês se sentem confortáveis, né? Se você se sente confortável para definir, para acompanhar, para monitorar, para avaliar o KPI dentro do seu negócio. Ok? E, finalmente, eu queria agradecer a vocês, tá? Peço desculpas aí um pouquinho pelo tempo. A câmera, não me pergunte por que não abriu, não sei. Estou aqui com ela aberta, mas não está aparecendo. Peço desculpas, foi uma falha. Não sei, tem que ver o que aconteceu aqui, ok? Para quem quiser aí, tá lá a forma de me encontrar, ok? Instagram, Facebook, tem um site aí, se vocês quiserem mais informações, e também coloquei esse QR Code aí, onde vocês vão conseguir, onde eu deixei disponível essa palestra, os slides estão disponíveis aí nesse QR Code, e também eu tenho um outro material aí que eu estou sempre disponibilizando aí para os alunos, tá bom? Então, eu queria saber agora de vocês, sei que a hora já está um pouquinho avançada, mas eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma colocação. A hora é agora, meus amigos. Tudo ok? Se alguém quiser colocar alguma coisa no chat também. Não? Então, gente, agradeço a vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Podem entrar ali no site, tem os meus contatos, ok? Agradeço a vocês e estou encerrando aqui então, tá bom? Muito obrigado. Uma boa noite para todo mundo. Obrigado, professor. Valeu. Bom final de semana, né? E até a próxima, meus amigos. Um abraço aí a todos. Tchau, tchau.
Tchau.